Nesse momento, o mundo passa por uma situação muito difícil por conta da epidemia do novo coronavírus. E muitas pessoas têm buscado corretamente maneiras de reforçarem o seu sistema imunológico para que se tornem resistentes ao vírus ou pelo menos, se adquirirem a doença, que consigam reagir a ela de forma satisfatória. Um dos aspectos de reforço da imunidade que sempre é buscado é a alimentação. E a grande pergunta que surge nesse momento é: em que medida nós precisamos usar suplementos alimentares? Então, para responder isso, o primeiro aspecto que nós temos que lembrar é que a alimentação balanceada, equilibrada, completa, ela deve ser suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários para que a gente tenha uma boa imunidade. É importante lembrar que os nutrientes, quase sempre, apresentam um aspecto limitante em relação à imunidade. O que isso significa? Isso significa que, se eu tenho a deficiência de um determinado micronutriente, é provável que a minha imunidade fique prejudicada. Então vamos pegar como exemplo o zinco. Todo mundo sempre comenta que o zinco é importante para a imunidade, e é verdade. Se eu tiver um estado nutricional inadequado de zinco, eu posso ter uma imunidade prejudicada. Por outro lado, isso não significa que se eu usar zinco como suplemento, eu vou melhorar a minha imunidade. Isso só vai acontecer se eu tiver uma deficiência nutricional de zinco. Aquelas pessoas que têm um estado nutricional adequado do zinco ou dos outros nutrientes não vão se beneficiar da suplementação. Então, a grande dica nesse momento é para que a gente procure ter uma alimentação saudável. E alimentação saudável não é consumir produtos diet, light, sem glúten, sem lactose, porque esse tipo de prática alimentar pode beneficiar algumas pessoas, mas não como regra geral. A regra geral é que a gente procure consumir todos os grupos alimentares, que a gente consuma especialmente frutas, verduras e legumes 5 a 7 vezes por dia. E de preferência, que a gente não elimine nenhum grupo alimentar, que a gente consuma as carnes, os ovos, as leguminosas, os cereais, se esses cereais forem na forma integral, pelo menos metade deles, isso é bastante adequado, os laticínios. Então, essa dica de que a gente possa, especialmente nesse momento, manter uma alimentação saudável é a principal. Claro que algumas pessoas podem necessitar de suplementos. Então, aquelas pessoas que por algum motivo precisem retirar um grupo alimentar. Por exemplo, alguém que esteja retirando a carne da sua alimentação. Essa pessoa é provável que precise usar uma suplementação, talvez de ferro, de zinco, de vitamina B12, mas são situações muito particulares. Outra situação é aquela pessoa que procurou um médico nutrólogo e, dentro da avaliação nutricional, foram solicitados exames laboratoriais e ficou comprovada uma deficiência. Então, essa pessoa que tiver uma deficiência de um determinado micronutriente, ela deve suplementar. Uma exceção a essa regra talvez seja a vitamina D, porque apesar de nós vivermos num país tropical, a deficiência de vitamina D é bastante prevalente em nosso país. E vários estudos têm demonstrado que a deficiência de vitamina D prejudica bastante a imunidade em relação a todas as doenças de uma maneira geral, mas de forma muito particular ao coronavírus. Sendo assim, alguns pesquisadores têm orientado que, se houver dúvida, que seja suplementada a vitamina D. Mas sempre que possível, deve ser feito o exame para verificar se de fato a pessoa tem deficiência. E além de tudo isso, eu queria muito lembrar para vocês que a alimentação é fundamental para a nossa saúde, mas ela sozinha não faz milagres. Esse é um momento em que a gente precisa cuidar muito da cabeça, a gente precisa cuidar muito da nossa mente, nós precisamos tentar, dentro do possível, usar estratégias para reduzir o estresse. Nós temos aí o estresse do isolamento, o estresse do medo de adoecermos, o estresse do receio de que os nossos familiares fiquem doentes. Então nós precisamos utilizar estratégias para que a gente possa se sentir mais calmo, mais controlado.
Então, a prática de atividade física ajuda bastante nisso e é totalmente possível fazer atividade física mesmo com as restrições que nós estamos tendo em termos de isolamento. É importante o contato social, se nós não pudermos ter contato pessoal, mas que seja um contato via digital. É importante usar técnicas que cada um use para isso. Algumas pessoas vão fazer as suas orações, outras vão fazer um relaxamento, outras vão fazer um yoga. O importante é que a gente utilize estratégias para o controle da nossa mente, porque o estresse em excesso prejudica bastante a nossa imunidade também. Então esse é o momento da gente lembrar de fazer esse cuidado especial com a nossa saúde mental também.